vocês embaçado, porque... Boa noite a todos e todas. Agora nós estamos sendo gravados, então Boa vamos evitar aquelas noite, conversas, Boa né? noite. Eu gostei da fita Boa métrica. Amei a fita métrica. É isso. É a nossa simbologia, né? A nossa marca. Maravilhosa. Então, ó, já estava ouvindo aí, Liana, colocando como é que foi ontem a reunião do fórum, né? Um momento importante para a história. A gente teve muito essa reflexão, né, Liana? E Cara, quem mais que estava aqui? a Algumas mulheres melhor dizendo, não, reunião mas que eu já sou fui. do grupo das terras potiguaras. Não, você é desse grande grupo, né? Porque agora você está numa tela maior que era estar presencial, mas tinha lá também outras pessoas que a gente vê aqui só nos quadradinhos, né? E aí agora a gente está aqui, a gente ontem lá se encontrava e dizia assim, eu também já lhe vi, né? Aparecida, né? Tantas outras que estavam lá ontem. Então, uma alegria realmente esse momento de construção da política pública, né? Da economia solidária, né? Acho que foi um espaço e a gente fica oxigenado, né? Eu acho que a gente saiu de lá assim com vontade de transformar o mundo, né? Eu sei que vocês não vão poder falar, vão ter que nesse momento ouvir, né? Porque é importante, né? Eu assisti ontem as 4 aulas, minha gente, para poder, né, estar antenada para hoje. Aí eu vi que assim muitas vezes fica no meio da gravação a pessoa, ei, vou precisar sair, ei, eu não consegui, tô com dor de cabeça, então fala essa informação lá com o seu educador, com a sua educadora, porque senão esse vídeo está todo mundo vendo, o Brasil todo, né, está vendo essa beleza de aula que estão acontecendo aqui, né, que não é aula não, que a gente isso aqui é uma troca de aprendizado, isso aqui é uma construção coletiva, né, até me inspirei hoje, botei aquela mensagem lá, né, de que a gente está, né, hoje é o nosso quinto encontro na quinta-feira. Ó, isso tem alguma coisa para dizer para a gente, né? O universo está dizendo para a gente o quanto que está sendo importante, né? O quanto que está sendo gratificante para cada um e cada uma estar parando, né? Esse tempinho aí para vivenciar esse aprendizado, né? Para se experimentar. E olha só, nesse momento aqui, que a gente chama assim, é o momento de mística, né? E aí a gente também vai aprendendo o que é isso, né, Sandra? O que é essa mística dentro da rede de confecções? Existem vários espaços de mística. Existe a mística que a gente vivenciou ontem no fórum e existe a mística que a gente está vivenciando na rede de confecções. Que é a gente conhecer essa história, é a gente entrar na história de cada um e cada uma, né? Quando a gente se encontra presencial, quando a gente se encontra aqui online, quando a gente recebe a visita de alguém, quando a gente vê as notícias, as informações chegando, né, nos e-mails, no WhatsApp, e que vai animando essa rede. Então, é esse conjunto de informações, é esse conjunto de vivência, de vida, que vai oxigenando, sabe, alimentando a rede de confecções. Então, quando a gente pensa numa formação, né, a gente vivenciou a formação anterior, né, que foram vários encontros, e a gente tinha esse momento aqui onde a gente parava para fazer reflexões, para a gente ouvir uma poesia, para assistir um filme, né, curtinho, mas a gente assistia um filme, para que a gente possa compreender o que é que nos liga, sabe? Cadê? Na costura a gente não tem um negocinho assim, ó, que a gente precisa para poder a gente, às vezes, prender, né, os tecidos, né, ou separar aqui, aí eu boto uma liga. Então, a mística é essa liga que nos une, que nos faz parar e estar aqui. Que faz a gente deixar as outras coisas, né? Deixar de assistir a novela, né? Deixar de estar ali curtindo um neto, né? Ou deixar de fazer aquela encomenda que a gente recebeu para vir para esse momento aqui, que cresce, que anima, que fortalece, né? E aí, a gente, como é o quinto encontro, vamos fazer uma viagem agora aqui, né? Do que a gente vai fazer hoje. Primeira coisa, mexam aí nas caixinhas de vocês, porque eu tenho a minha, ó, tá aqui, ó, minha caixinha, quase que eu derrubo a tesoura, né? Tem as caixinhas de vocês e encontre cinco botões diferentes. 5 botões, né?
Essa vai ser uma coisa que a gente vai fazer hoje. A gente vai pegar 5 botões diferentes e vai pegar uma quantidade de linha e colocar na agulha que seja suficiente para costurar 5 botões. Certo? Para que isso, Ivan? O que é que isso tem a ver com esse momento? Tem a ver que a gente está no nosso 5º encontro. Que a gente já percorreu aqui, ó, 5 momentos. Sabe assim, ó? Vamos lá, só dar uma paradinha aí, quem tá com a mão aí na tesoura, na máquina. E olha aqui para a câmera, viu, Ana Lúcia? Tô lhe vendo aí. Olha aqui para mim. Isso, gata. Bota a mão de vocês aqui na tela. Na tela para a gente ver. Ocupa a tela do celular de vocês. A gente não tem 5 dedos? Graças a Deus, né? A gente tem um cara aí que tem 4 e está fazendo uma transformação, né, no Brasil. Mas a gente com esses 5 dedos aqui, que, né, que nos dá essa força, que se a gente tirar um, vai fazer diferença no nosso trabalho, vai fazer diferença no nosso corpo, porque cada um é um membro que tem uma força. Então, é a gente olhar para isso aqui, ó, esses 5 dedos foram os 5 encontros que a gente teve aqui. Aí a gente vai encontrar um botão para cada um deles. Um botão para cada um. E a gente vai lembrar o quê? Ó, naquele primeiro momento, Sônia trouxe uma reflexão, trouxe um sopro, né, de vida, trabalhou essa história do bem viver, trouxe para a gente essa reflexão do que é que vai ser esse curso por completo, né? De que a gente vai vivenciar em cada encontro desse, né? Fazendo a relação do nosso bem viver, né? E bem viver é diferente de viver bem, viu? Bem viver é uma completude, é algo muito maior. É como eu estou bem comigo e com o outro. É nessa relação como eu estou bem comigo, com o meu ser e com a minha comunidade. Como eu estou comigo e com o mundo que está aí. Como é que eu me relaciono? Então, o bem viver é eu saber como é que está as questões climáticas nesse país, é a gente saber como é que está essa questão da vida das pessoas, da qualidade dos alimentos que elas estão comendo, da qualidade da educação que a gente tem, da qualidade da saúde que a gente tem. Então, o bem viver é para além disso. É como eu estou também espiritualmente. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que está a minha saúde mental? Né? O que é que eu tenho me perguntado? O que é que eu tenho, né, refletido no meu dia a dia? O que é que me dá prazer acordar todos os dias? Né? O que é que eu reflito na hora que eu vou dormir? Como é que eu agradeço pelo dia que eu tive? Então, a gente trazer nessa nossa formação, nesse nosso curso, esse espírito, construir essa qualidade de vida em nós, como esse bem viver que vai para além, né, do viver bem, né? Porque às vezes as pessoas, eu vivo bem, eu tenho comida, eu tenho casa e pronto. E aí eu não olho que o meu vizinho não tem casa, que o meu vizinho não tem comida, que o meu vizinho está doente, né? Então, para a gente compreender que o bem viver é para além de viver bem. O bem viver ele é muito maior. Então, voltando aqui para os 5 dedos, esses nossos 5 encontros, a gente vai encontrar os 5 botões, né? Que a gente tem aí, e a gente refletir que nesse primeiro momento aqui a gente trouxe o sopro da vida. Aí, no segundo momento, né? Aí veio a Diana, né? Ela não gosta, não, minha gente. Deixa eu dizer para você, ela não gosta que chame de irmã, não. Mas ela é assim mesmo. É uma irmã, né? Que trouxe para a gente uma planta cheia de vida, né? E cheia também daquilo que a gente produz todos os dias, daquilo que a gente precisa para produzir todos os dias, né? Então, ela trouxe aí o cheiro do hortelã. Então, perfumou, né, o programa, o curso todo. Essas telas aqui pareciam que estava perfumada, né? Eu ando com essa mania agora de quando alguém fala uma palavra, eu sinto o cheiro da palavra. É uma coisa assim louca, mas acontece com os seres humanos, né? Eu estou nessa aí. E aí, tema é com planejamento. Como é que ela planta, como é que ela nasce? Você tem que plantar, você tem que cultivar. Já também é isso. Nenhuma está cortando. Você está aí, ó, Tá trabalhando, travando. aquilo ali cresce, qual é Aí, né? Planejamento. E a importância da esse perfume, sabe? Aí uma tá Cheiro travando. aí.
Vem? Não tá dando para ouvir Oi? Tá aí. picotando a sua voz. Tá cortando, a gente não tá conseguindo te compreender. Então, peraí, deixa eu ver. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que o áudio estava baixo, né? Mas vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue resgatar aqui essa história dos nossos 5 encontros, dos nossos 4, e hoje é o nosso 5º encontro. Então, trabalhamos aí a abertura, trabalhamos o planejamento com o Marquinho, mas também esse perfume que a Diana trouxe para a gente, né? Depois veio quem? Júlia, né? Singela, menina doce, trouxe para a gente aí esse olhar de... Sabe qual foi a frase que eu guardei de Julinha? Não vamos perder a linha, né? Não vamos perder a linha. Por quê? E ela trouxe isso relacionando com o desperdiçar. Então, a gente não pode perder a linha no nosso dia a dia, né? Na nossa construção. A gente só pede para que vocês desliguem os áudios de vocês, né? Para poder a gente conseguir aqui ir falando e se compreendendo, né? E ficar um vídeo bem bonito no YouTube, tá bom? Depois vocês cortam essa minha parte aí. Então, quando trabalhou essa história, quando Julinha trouxe essa questão do perder a linha, né? Eu acho que tem muita gente, muitas vezes que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? No nosso processo lá no grupo, na associação, a gente perde a linha, fica chateado, né? Aí a gente também se perde no processo do trabalho, do dia a dia mesmo, no desperdício, né? Quando a gente também desperdiça tempo, a gente desperdiça material, a gente desperdiça, às vezes, as oportunidades, né? Por exemplo, esse curso aqui é uma oportunidade que a gente não está perdendo, que a gente não está desperdiçando. Então, como que é importante a gente vivenciar isso. Aí, logo depois, no 4º encontro, aí a gente veio com Helena, né? Com aquele sol todo, trouxe um girassol, trouxe flores, né? Trouxe o grande sol, né? Que é o grande mestre, né? Que ilumina, né? O nosso dia a dia. Então, o quanto que foi importante para a gente vivenciar esses 4 momentos e relacionar, ó, cada momento desse de reflexão com a produção, com o conteúdo, né, que os nossos companheiros aí do processo de gestão e comercialização estão trazendo para a gente. O Marcos, a Lara e a Sandra, né, trazendo aí esse conteúdo e que a gente precisa não desperdiçar, né? E aí, quando a Helena trouxe essa questão aí, ela trouxe muito a força que nos move, né? E a mística tem muito isso. O que é que me move? O que é que me faz estar aqui? O que é que me move estar dentro de uma rede de confecções? O que é que me move estar numa associação? Então, esse é um momento que a gente precisa aproveitar. E aí, ó, que eu quero partilhar com vocês. Fui lendo, né? Tudo que a gente tem lá naquela cartilha, né? E fui trazendo para aqui, ó, o primeiro encontro. A minha primeira página do livro aqui, ó. Tá vendo? Cheia de cores. É um pano, ó, que tem um bordado aqui, e eu fui colocando, trazendo aqui, ó, a cor lilás, a cor vermelha, que eu acho que é a luta, né? Trazendo, quando o Sônia falava do sopro, eu queria que esse sopro trouxesse esse ar de luta, de esperança, né? De trazer luz para a vida das pessoas, que é esse o trabalho que a gente quer, né? Que esse projeto ele possa trazer luz. Aí, ó, no dia que a irmã trouxe aí, ó, a planta, ela trouxe o hortelã, aí eu já coloquei aqui, abre caminhos, tá vendo? Essa planta aqui, para abrir nossos caminhos. E aí eu achei na minha caixinha um adesivo que foi de um curso que eu fui, da Rede de Agricultura Urbana, onde ele diz assim, ó, artesanato e arte popular. Então, eu trouxe para aqui, junto com essa planta, né? E aí, ó, quando a Julinha trabalhou a questão do desperdiçar, eu preferi trazer para aqui um tecido de renda, porque eu acho que é muito a Júlia, né? E trouxe aqui, ó, tinha um pedacinho de elástico, eu ia jogar fora? Não. Né? O alerta, vamos guardar? Vai servir para alguma coisa. Aí tem uma agulha que está assim meio enferrujadinha, ela está aqui, guardadinha para lembrar, né? Que a gente precisa estar, né, reaproveitando o que a gente tem. E aí, ó, lógico que eu tinha um adesivo, né, da luta, né, da nossa grande luta da campanha do 6x1, que a gente não quer que as pessoas sejam exploradas no trabalho. A gente não quer desperdiçar o nosso tempo, né, tá aqui no desperdício, a gente quer ganhar tempo para viver melhor, para se cuidar. Viu? Esse é um grande desafio, tá vendo? Aí, aqui, ó,
quando Helena trouxe, né, o girassol, né, e ela tinha um pano estampado, eu também tinha um pano estampado. Aí eu trouxe para cá, ó, algo que eu acho que é muito importante e que dá sabor, né? Aí eu trouxe aqui as cascas de alho. Ó, casca de alho, ele vem para o tecido. Tem muita gente fazendo textura com casca de alho, com casca de cebola. Então, para a gente ver o quanto que é desafiante, né? E o quanto que a natureza nos dá produção suficiente para a gente inovar, para a gente trazer novas coisas. E também tinha aqui, ó, semente de bucha, sabe aquelas buchinhas que a gente, né, aí no interior planta e fica tudo, né, estendido assim, ó, fica lindeza, e depois a gente usa para lavar louça, a gente usa para dar banho, né, nos meninos quando estão com grude, bem pesado, é esse mesmo que a gente usa. Aí hoje a gente vai fazer isso aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue enxergar. Os 5 botões. Nós vamos trazer para cá. Os 5 botões. Certo? Botei aqui num tecidozinho liso, mas com uma cor terrosa, né? Que chama terrosa, de terra, né? Para trazer a gente para aterrar, para a gente botar os pés no chão, com firmeza, né? E aí, cada um aqui, ó, enquanto Marcos vai trabalhar o tema, né? Que hoje é maravilhoso, né? A gente vai vir aí falando de várias questões. E a gente vai trabalhar hoje a produção, não é isso? Que a gente vai ouvir, né? Vai aprender e vai rememorar, porque aí uma coisa, Marcos vai trazer aqueles slides escritos e vocês vão lembrar do que vocês fazem na prática da produção de vocês, né? E quantas vezes não pergunta o quê, como, né? E essas perguntas, né, que a gente se faz na hora da produção, a gente também vai se fazendo, né, com a gente. O que é isso? Como é isso? Como é que eu me planejo na minha vida? Então, aí, ó, vocês vão costurar no tecido de vocês, na página de hoje, na página da vida. Ó como o livro já está ficando bonito. Quem é que já tem aí um livro montado? Quem é que já tem alguma coisa? Eu queria ver como é que estava, para ver se a gente se anima. Porque essa equipe vai sentar para avaliar, né? Professora Helena, Fernanda, Marcos. Alguém já fez alguma página que pudesse abrir aí e mostrar para a gente? De alguma aula? Ou todo mundo faltou às aulas? Porque isso aqui também é para a gente, viu, Sandra? É para a gente conferir quem realmente participou das aulas, né? Se não tem a página do livro, olha isso! Olha o girassol! Eita, vai matar a Helena de orgulho. Muito bem. Tem mais algum aí? Muito bem, parabéns, Ana. Coisa linda, né? Tá vendo? Quase me humilhou, mas o meu também tá lindo, meu livro, tá? Nessa aqui é a Então, página olha o que a gente vai fazer. que foi olha da aí, Rosa, que ela segunda trouxe aula. para secar, e eu tinha feito a minha no tecido. Muito bem, tá parecido com a estampa do meu tecido, viu? Muito bem. Cadê aí? Menina Socorro, mostra aí. Olha aí, gente. Olha aí o pessoal da Mística. 5 dias de páginas, né? Já tem aí livro se formando. Olha o que foi que eu fiz para segurar. Coloquei aqui o famoso brochinho, né? Aqueles de fralda, pequenininho. Aí aqui, ó, já tá criando forma, né? Para a gente ter um livro. E quem chegar perto agora, você já vai tendo ali, ó, uma página. Já temos 5 encontros, né? Então, a gente vai construindo isso. E aí, a proposta é que vocês, nessa aula de hoje aqui, né, nesse momento de hoje aqui, esses 5 botões aí que são diferentes, né, tamanhos diferentes, cores diferentes, vocês também possam costurar eles de forma diferente, né? Eu já vi gente fazendo, pregando um botão que fica parecendo um rostinho alegre, né? Outros ficam com um rostinho triste. Vamos experimentar fazer isso? Né? Que cada botão vocês relacione a cada encontro que a gente teve, né? Que a gente possa estar trazendo isso aqui. E aí depois vocês vão enfeitar entre os botões com o que vocês tiverem aí na caixa de saberes de vocês. Vocês podem usar fitas, vocês podem usar a linha, né? Isso aqui é a linha de tricô, né? Vocês podem usar as fitas coloridas, e vocês vão dar aí, ó, cada uma vai
primeiro, pregar o botão de forma diferente, né, criativa, né, e depois vocês vão entrelaçar e fazer, né, relembrando aí, e se quiserem podem colocar nomes, pode escrever com canetas, lembrando as palavras aí, como alguém já mostrou aí, né, que colocou uma frase aí de sentimentos, né, do que foi a palavra forte, né, por exemplo, para mim na aula de Júlia, a palavra forte foi não perder a linha, e aí eu acho que isso é uma coisa que a gente leva para a vida, né, vamos ter cuidado, né, vamos ter saúde para a gente não perder a linha, né, trabalhar isso na saúde mental também. Né? E aí, eu sei que o nosso tempo aqui é bem pequenininho, aí eu quero deixar aqui uma mensagem de Rubem Alves, que é um poeta maravilhoso, né, que nos disse assim, e que inclusive esse texto ele pode ser bordado, né, vai ficar lindo se vocês depois, eu vou botar depois no grupo, né, o texto, a poesia, né, para que vocês possam inclusive bordar, ou tirar uma palavra que seja importante, né, que fica como um momento importante para vocês, tá? Vamos lá. Todo jardim começa com um sonho de amor. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Veja só. Antes de qualquer árvore, de qualquer lago, antes dele nascer, ele precisa nascer dentro da alma. Então, quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por eles. Quem não tem jardim por dentro, dentro de você, aquilo que lhe move, aquilo que você acredita, você não planta jardim fora. Você não semeia esse brilho que a gente vê aqui nas telas, da felicidade das pessoas, do brilho nos olhos das pessoas, né? E aí, para a gente passear nesse jardim, a gente precisa realmente construir essa relação amorosa do bem viver entre nós. E que a gente possa hoje compreender cada vez mais a importância de organizar, né, a nossa produção e nos organizar por dentro para que a gente possa também materializar isso no nosso trabalho, né? No grupo, na associação, na relação aqui com os educadores e educadoras, né? Com esse grupo que está aqui, construindo em cada território essa ligação que vocês vão fazer aqui, ó, com os... Oi, aí, Oi, tá me ouvindo, meu amor? Então, ó, para a gente fechar, vocês ficam com essa tarefa de ligar esses botões, fazendo essa ligação do que é esse grande encontro de pessoas que sabem o que querem aqui na rede de confecções. Boa noite e um beijo no coração de cada um e cada uma. Muito Boa obrigada. noite, querida. Muito obrigada. Maria Manassela, depois abre seu áudio, por gentileza. Obrigada, Ilma, como sempre, fantástica. ei, passando para dar boa noite a vocês, dizer que eu estou assistindo com a colega, porque meu celular travou e não abre, viu? Nós estamos aqui, chegamos do curso agora e estamos aqui assistindo. Estamos com vocês, viu? Tá bom, obrigada. Tchau, Podem tchau. registrar a presença na parte escrita, da chamada, tá bom? Escreve lá os nomes de vocês para registrar a presença. Beijo. Vai lá, senhor Marcos. Olá, gente. Boa noite novamente. Mais uma aula aí que já estamos com mais de 100 pessoas. Muito feliz aí com essa constância, né, que estamos tendo. E hoje, novamente, né, estive aqui com vocês na segunda aula, estou hoje novamente para continuar o assunto do nosso primeiro eixo, né, que é o primeiro eixo da cartilha. São ali como se fossem nossos capítulozinhos mesmo. Então, hoje a gente tem como tema dessa aula, né, que é a aula 5, como a Ilma retomou, quem faz o quê, quanto e quando, estruturando o plano da produção.
É uma aula muito importante, porque ela vai retomar alguns dos conhecimentos que a gente já viu em aulas passadas, e vai mostrar para vocês como esse curso é um acúmulo de conhecimentos, né? Cada aula trouxe algo importante, e hoje vamos tentar juntar todos esses aprendizados em um grande plano de produção. Por isso que a gente reflete que chegamos à última aula do eixo de planejamento e controle da produção, e perguntamos, o que aprendemos até aqui? Isso porque quem já está com a cartilha, né, viu que ela é dividida em eixos, e o nosso curso também. O primeiro eixo tratou, né, e vem tratando dessa questão de planejar e controlar a produção. E hoje é a última aula desse eixo. Então, acho que é interessante a gente pensar o que aprendeu nessas aulas passadas. E aí eu trago aqui alguns tópicozinhos para vocês, do que a gente já viu, né? Primeiro, vimos como planejar antes de começar a produzir é importante. Vimos como organizar as etapas da confecção, pensar a divisão das tarefas no grupo, né? Que foi aquela segunda aula que eu estive aqui com vocês. Como cuidar dos materiais e estoques com a Lara, e também como evitar desperdícios e retrabalho. Tudo isso, né? Buscando um trabalho mais organizado e coletivo. Mas ainda não acabou. O que vamos aprender hoje dentro desse eixo? Vamos aprender novamente por que padronizar é importante, quais ferramentas podemos utilizar para padronizar a produção, o que é a ficha técnica, vamos entender os tempos de cada etapa e, por fim, vamos propor, né, a construção de um plano de produção. E aí vamos mostrar, né, que esse plano não precisa ser complicado, pelo contrário. Aí, seguindo nossa dinâmica da cartilha, né, vamos começar com um pequeno diálogo entre nossos personagens. A Maria começa comentando aqui. Gente, a encomenda de 100 saias juninas chegou. Mas tem um detalhe. A cliente pediu todas exatamente do mesmo jeito. Dona Nena responde. Ainda bem que ela avisou. Lembram da última encomenda? Cada peça saiu com um acabamento diferente e tivemos que refazer várias. Dona Dalva complementa. Então, antes de começar, melhor combinar o modelo, as medidas e o acabamento. Se cada uma fizer de um jeito, a gente perde tempo e material. O ensinamento daqui, né, desse diálogo, é que padronizar é garantir que todas as peças contem a mesma história, do corte ao acabamento. E isso, sem dúvidas, a gente sabe que vocês fazem com maestria, muitas das vezes. E por isso, né, que o aprendizado de hoje não é tentar ditar o trabalho de ninguém, e sim pensar em como podemos otimizar e trazer os conhecimentos que vocês já mostraram para a gente em ferramentas. Por que padronizar é importante? Em um empreendimento coletivo, padronizar a produção significa garantir que todas as peças tenham o mesmo modelo, medidas, acabamento e qualidade. Isso é fundamental porque, quando o cliente faz uma encomenda de 20 camisetas gola V no tamanho M e na cor vermelha, ele espera receber produtos iguais e bem feitos, não peças diferentes em tamanho, cor ou acabamento, exceto, né, se esse cliente pedir diferentes tamanhos e diferentes cores e acabamentos. Mas nesse caso aqui, quando ele pede uma cor específica, um tamanho específico, ele, de fato, não vai gostar se receber algo diferente disso. Sem padronização, podem surgir problemas de qualidade, como peças que não servem porque foram cortadas em tamanhos diferentes, aquela etapa, né, do corte que vocês já comentaram que é muito importante, e também uma das etapas mais complicadas dentro dos empreendimentos. Acabamentos desiguais, um zíper bem colocado, outro torto, também impactam, né, na satisfação do cliente na hora da entrega. O desperdício de tempo com retrabalho. Vocês viram, né, que o retrabalho é um dos principais desperdícios que ocorrem, e o tempo de cada um de nós é muito importante. Então, por que vamos ficar, muitas das vezes, repetindo o trabalho que, se feito de maneira organizada na primeira vez, não precisaria ser repetido? E também gera essa insatisfação do cliente, que pode deixar de fazer novas encomendas. Mais para frente, na parte de comercialização e de marketing, vocês vão ver como é importante cativar o cliente. E além, né, de várias outras estratégias, a principal é entregar um produto de qualidade.
eu queria ver com vocês, no dia a dia, como que vocês garantem que os produtos saiam conforme solicitado? Vocês utilizam alguma ferramenta? Vocês fazem alguma reunião de alinhamento? Como é que vocês organizam isso para que os produtos não saiam diferentes entre si? Queria que vocês trouxessem aí sobre a realidade de vocês. Sem disputa para ver quem vai falar primeiro, viu? Pode abrir o microfone. Eu vou trazer para a gente. Pelo molde, né? Vai, Liana. Eu acho que você fazendo um molde, você consegue fazer todos eles iguais. Justo. Todos vocês que usam molde, quem não usa molde, levanta a mão. Aí, agora eu vou fazer o inverso. Quem usa molde, levanta a mão. Isso, pode levantar a mão assim no vídeo, como pode ser colocando, como é que se fala? Né? Aqui no sisteminha, um joinha, ou aqui assim, tá? Muito bem. Quem aqui, além do molde, faz alguma outra coisa para garantir, né, o padrão que foi solicitado pelo cliente? Faz alguma anotação adicional além do molde? Porque o molde garante tamanho, né? Mas molde, por exemplo, não necessariamente garante que seja o mesmo tecido, que seja o mesmo tipo de acabamento. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Para que seja exatamente como o cliente pediu. Hoje, por exemplo, vou dar, né, puxar um pouquinho. A Ilma colocou para a gente que ela queria, no livro, né, 5 botões diferentes, inclusive com costura diferente. Ela deu uma orientação e vocês vão fazer isso para o caderno. Ela fez um pedido. No dia a dia de vocês para as roupas, como é que vocês se organizam para garantir que esses pedidos sejam feitos como o cliente pediu? Boa noite a todas. Sandra, o correto seria usar uma ficha técnica, assim, onde tem todo o passo a passo, porque sempre um cliente pede alguma coisa, né? Um modelo talvez diferente daquele modo que você tem que fazer alguns ajustes ou colocar algo a mais. Então, você vai ter que ter ou um caderno que você possa fazer as suas anotações. Isso aí, eu acredito que quem faz alguma peça, quem costura, tem que ter, porque tudo que se vai fazer, ou cabe ajuste, né, ou tem algo a acrescentar. É isso. Bacana, Aparecida, muito obrigada. Então, quando o cliente faz um pedido, vocês anotam no caderno ou anotam em algum lugar, tipo, pedido do cliente, e anota lá tudo aquilo que ele pediu, e depois vocês elaboram uma ficha técnica, ou a ficha técnica já existe? Como é que é a situação de cada uma de vocês? A ficha técnica, Sandra, algumas pessoas, eu acho que quem fez algum curso comigo, tem essa ficha que eu sempre costumo já dar prontinha para elas tirar xerox para usar, fazer tipo um caderninho. E para quem não tem, é fácil de fazer, né? Que é onde você coloca, onde tem as medidas, né? Essas coisas assim, que sempre é o que o cliente mais pede. Às vezes é um mais cheinho, um mais magrinho. E eu acredito que cada pessoa tenha seu, né, a sua maneira de fazer, vamos dizer assim. Bacana, Aparecida. E é exatamente isso que a gente está tentando descobrir entre vocês. Tem alguém que faz diferente?
e quer relatar para a gente? Olá, boa noite, Aparecida. Como a Aparecida está falando, geralmente aqui, ó, a gente tem um caderninho, não é tão elaborado como uma ficha técnica, mas tem um caderninho. Quando as pessoas chegam para fazer encomenda, sempre sempre é diferente um do outro. Quase nunca é igual. Sempre sob encomenda, né? De acordo com o corpo de cada um. Então, um é mais alta, outra é mais baixa, outra tem que ajustar mais num canto do que no outro. Então, sempre a gente anota e daí pergunta se tem alguma observação. Aí elas sempre dizem. Aí a gente anota a cor, que vai ser o tecido. Sempre a gente tem alguma amostra de tecido, pode não ter a quantidade da encomenda, mas tem a amostra. Aí elas escolhem e dizem, ó, esse daqui, nessa cor. Então, a gente já guarda aquela amostra de tecido, quando vai comprar, já leva para trazer igual e também referente à cor. Então, a gente já anota a data que a pessoa vai precisar também, digamos, quantos dias a gente tem para entregar. É assim que a gente faz no caderninho mesmo na mão, escrevendo. Perfeito. E não precisa ser nada difícil, não. É isso mesmo, Mirelle. Eu só vou pedir para você mostrar de novo o seu caderno, porque eu não tinha fixado você na tela para todo mundo poder ver. Vou até tirar uma fotinha aqui, se Tá, você me permitir. pode tirar. Peraí. Só um minutinho. Mantém. Opa, aí. Dá Aí. um sorrisão, Mirelle. Uhum. Ah, sei não, viu, Fernanda? Perfeito. Já tirei aqui o registro. Pronto. Mirelle, muito obrigada. Sandra, depois eu posso colocar também como é uma ficha técnica. Ótimo, tira a foto. Ótimo, Sandra. sua, Aparecida, no caso, né? Muito bem, coloca lá Aparecida. na rede. Pra todo... Pronto, eu vou tirar uma foto e coloco lá. Ótimo, maravilha vocês compartilharem. A gente tem na cartilha Ó, também, porque mas aqui, assim, ó, é assim, ó, mais ou menos isso. são modos diferentes. Ótimo, Aparecida. Peraí, Aparecida, eu vou te fixar também agora, para todo mundo ver com mais facilidade. Segura aí. Segura. Aí. Tirei já também o registro, mas tirem a foto vocês e Mas eu coloquem. vou colocar lá. Mais alguém? Eu vi aqui no chat que cadê? A Mércia, ela coloca que ela tem um portfólio e moldes de todos os produtos que ela faz, porque isso facilita demais para padronizar. Muito bem, Mércia. Obrigada por compartilhar. Vamos seguir, Marcos? Obrigada, mulheres. Gente, muito legal esse De compartilhamento. nada, de nada. De vocês, porque a De gente nada. consegue ver que a cartilha está muito harmoniosa com a realidade. Hoje, exatamente, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre ficha técnica e vamos ver que existem vários modos de fazer. Então, quanto mais modos a gente vê, a gente vai poder saber e escolher qual a gente quer trabalhar. Então, muito obrigada, Aparecida, por compartilhar e Mirelle também. Aí aqui, né, exatamente pensando em ferramentas para padronizar a produção, nós trouxemos alguns exemplos e alternativas. E um deles, né, é o primeiro exemplo que vocês colocaram, que é o do molde único, que usar sempre o mesmo molde para todos os tamanhos definidos, P, M, G, GG, garante, né, certa padronização também. Cada integrante deve ter acesso a um molde correto, e aí pode ficar disponível dentro do empreendimento para que todas as peças fiquem iguais. Exceto, né, existem esses casos onde cada pessoa tem um tamanho diferente, então precisa medir essa pessoa para ver suas particularidades. Mas quando se trabalha com pedidos grandes, né, existe aí um molde que já estabelece esses tamanhos, no tamanho P, no tamanho M, e etc. Aí aqui na imagem do lado, aparece o modelo RT05, com o desenho de uma peça pronta, e como ela pode ficar por dentro também, por fora e pelos lados, que seria o que a gente chama ali de vistas técnicas, né? Esse tipo de referência facilita na visualização
no melhor formato da roupa e como ela deve ser cortada e quais características precisam se repetir em todas as peças produzidas. Então, a gente traz um exemplo de um molde único e pontua que existem outros modos de fazer também. E é por isso que nos slides seguintes apresentamos alguns vídeos para vocês se inspirarem. É muito interessante também pensar que essa questão do molde é uma demanda da rede. E é por isso que vem ocorrendo, né, os cursos de modelagem. Não sei se vocês já participaram de algum, mas estão passando aí pelos territórios. Então, é uma etapa que, se vocês já sabem fazer, dentro desse curso, vão aprender. E a gente sabe que já tem muitas mulheres que sabem e fazem muito bem ele. Então, eu vou para vocês a impressão de um molde único aqui. Só como um exemplo rápido. Isso aqui, né, em uma camada industrial bem maior, onde a impressora é maior também, e ele imprime várias e várias vezes o molde, para que possa ser usado. Tem também aqui, nesse outro exemplo, o molde é desenhado a partir do molde, né, feito moldes com desenhos. Para alguém nunca tinha ouvido falar em molde, é mais ou menos isso aqui. E agora, muito semelhante ao molde que vocês estão aprendendo no curso de modelagem, a gente faz outro exemplo, que é um molde de papel crafter com 300 Quantidade de moldes, pessoal. Quantidade de moldes, pessoal. O molde é desenvolvido nesse papel aqui, ó, papel craft de gramatura 300. Olha o barulhinho, ó. Ele parece um papel cartão, tá, pessoal? Assim o seu molde tem uma durabilidade maior. Aí aqui eu tenho outro conjunto de moletom masculino. Tenho aqui conjuntos de moletom infantil. Época de frio tá saindo bastante moldes de conjuntos de moletom, seja adulto ou infantil. Outro infantil aqui, olha só. Tudo separadinho, só aguardando colocar no envelope para enviar. Mais conjuntos de moletom aqui. Aquele lá era o masculino, esse deve ser o... Então, eu acredito, né, que deu para entender mais ou menos o que são esses moldes e pontuando novamente que existe aí o curso de modelagem ocorrendo para aprender a fazer eles também. Mas nem só o molde serve para padronizar. Foram colocados outros exemplos, né, como anotações de um caderninho e principalmente a ficha técnica. Aqui a gente também traz como sugestão os testes iniciais, principalmente fazendo uma peça piloto, para ajudar a identificar ajustes necessários e evitar alguns erros que se repetem, né? Existe a possibilidade também de se fazer um treinamento coletivo sobre uma nova peça que for pedida. Por exemplo, vamos dizer que o governo peça jaleco. Alguns dos grupos nunca fizeram jaleco. Então, pode ter um molde do jaleco, pode ter uma peça piloto de jaleco e pode ter um treinamento coletivo, onde todas, né, vão estar desenvolvendo ali essa habilidade de se fazer um jaleco. E tem, por fim, a ficha técnica, que é um documento simples, mas essencial. Nela, né, podem ser listadas informações como modelo, medidas, tecidos e aviamentos necessários, que é um dos exemplos que a Mirella até colocou, que na deles, né, também é posto a cor, ou um pedaço de tecido, ou uma amostra. Nas fichas técnicas, né, se costuma prender no papel também o exemplo do tecido e o exemplo da cor, para que fique padronizado e todo mundo possa ter acesso e o entendimento de qual cor e tecido estão trabalhando, além, né, de anotar essa informação. Nessa imagem, a gente faz uma diferença do que seria a peça piloto e os moldes, que eles podem ser usados juntos. Aqui existe, ao lado direito, existem os moldes que foram usados para se construir a peça. E no outro lado tem a peça já construída, com tecido, com elástico. Um exemplo de como as ferramentas podem ser usadas em conjunto.
E, como vocês mesmos trouxeram, a ficha técnica é muito importante durante esse processo de padronização. E é por isso que a gente gostaria de se aprofundar ainda mais nela. A ficha técnica é como uma receita de costura. Ela reúne todas as informações necessárias para que qualquer integrante do grupo consiga produzir a peça seguindo os mesmos padrões. Ela evita dúvidas, erros e diferenças entre as peças, garantindo que todas sigam o mesmo modelo, mesmo quando feitas por pessoas diferentes e até mesmo em lugares diferentes. Porque sabemos também que a realidade de alguns grupos, a produção em casa se divide, né, as demandas, e muitas das mulheres fazem a sua etapa, o seu trabalho em casa. Então, a ficha técnica também é uma aliada durante esse processo de divisão de tarefas. E o que pode ser incluído na ficha técnica? Pode ter o nome do produto, se é uma blusa, se é um vestido, se é uma saia, uma bolsa, o modelo e medidas, P, M, G, ou medidas específicas, né, como também foi colocado, pois nem todo mundo, nem todos os corpos seguem padrões. Os materiais necessários, por tipo e metragem, linha, zíper, botões, elásticos, e um molde de referência. Pode ter um código que referencia esse molde, o número, ou guardá-lo junto à ficha, e na descrição do processo. Na cartilha, vocês vão ver que a gente deixou um modelo de ficha técnica que vocês podem ou não utilizar, a depender da escolha de vocês, para ajudar a padronizar o trabalho. Mas, ressaltando novamente, não existe uma maneira correta de se fazer uma ficha técnica. Ela pode ser feita de diversas maneiras, conforme a realidade de cada organização. A Aparecida, né, combinou que vai compartilhar que ela utiliza. Então, se vocês acharem melhor e mais adaptável ao grupo de vocês, vocês podem utilizar essa. Ou podem até mesmo, a partir dessas informações e dessa aula, construírem sua própria ficha técnica. Então, ela pode ser simples, com informações básicas, como o nome da peça, o tamanho, os materiais e as etapas. Mas ela também pode ser um pouco mais detalhada, incluindo medidas, o desenho do modelo e quantidades de insumos e orientações de acabamento. Pode ser registrada em folha impressa, caderno e uma tabela feita à mão ou planilha digital. A Mirelle, né, mostrou que eles utilizam um caderninho. Então, existem diversas formas de ser feito. O mais importante é que ela sirva como referência para o grupo durante todo o processo de produção. Aqui, talvez a imagem esteja pequena, então a gente dividiu ela nos slides seguintes em partes, mas ela é a mesma que está aqui nessa primeira página, tá certo? Só para a gente conseguir ler as informações de maneira melhor, que é um modelo de ficha técnica de uma camiseta básica em malha. O grupo, né, seria o do Retalhos Vivos, que é esse grupo fictício que a gente está trabalhando ao longo da nossa cartilha, ao longo das nossas aulas. O produto é uma camiseta básica de malha. O código desse produto, caso ele tenha, nesse exemplo aqui ele tem, é CB002. E a data, né, que ele foi pedido foi no dia 15/3/2026. Então, foi no mês passado. O modelo e medidas é que foi pedido 8 tamanhos P, 10 tamanhos M, 8 tamanhos G e 4 GG. E aqui a gente tem uma descrição de como é essa camiseta. Vocês concordam comigo que só camiseta básica de malha pode ter diversas interpretações? Então, é muito importante que na hora de descrever o produto, sejam colocadas as especificações dele. Então, aqui a gente coloca que é uma camiseta... Oi? Se não, tudo bem. Na descrição, a gente coloca que é uma camiseta reta em malha de algodão, gola redonda com ribana, mangas curtas e acabamento em bainha. Um modelo confortável para uso diário ou uniforme. Então, é bem abrangente, mas a gente recomenda que seja o mais específico possível quando vocês forem fazer. E aqui a gente entra em algumas especificações muito importantes, como, por exemplo, o material principal que vai ser utilizado para construir essa camiseta, né? Nesse caso, seria uma malha de algodão penteado, 100% algodão,
com largura de 1,60 metros e que um consumo por peça de 0,75 metros. Também vai ter a ribana para gola, com algodão com elastano, não é informado largura, então a gente coloca que é consumido por peça 0,08 metros. Além do material principal, sabemos também que existem outros materiais que são utilizados, principalmente ali nas etapas de acabamento, de costura. E nesse caso aqui, colocamos que é uma linha de poliéster, que é usado por peça 20 metros. Etiqueta interna, uma unidade, porque sabemos, né, que nas blusas, nesses modelos assim, de vestuário, existe uma etiqueta interna também. E uma tag externa, também em uma unidade. E tão importante quanto o que vai ser usado, existe as etapas da produção, que é algo que a gente viu aonde? Lá na segunda aula. Fizemos até, né, a construção coletiva da etapa de confecção de uma ecobag. Então, já é algo que já sabemos fazer. E por isso que na ficha técnica vai ser importante ser colocado também. Então, colocamos aqui como etapas: o corte das peças, fechamento de ombros, aplicação da gola, fechamentos laterais, costura das mangas, bainha das mangas e barra, revisão e entrega, por assim dizer, se for necessário, né? Então, a gente vê aqui uma etapa de confecção muito pimentada, provavelmente porque foi decidido pelo grupo assim, e vão ter pessoas diferentes em cada uma dessas etapas para realizá-las. Mas, como comentado lá na segunda aula, as etapas de confecções também são flexíveis. Vocês também podem fazer de acordo com a divisão de trabalho de cada grupo. Aqui, e na cartilha também, a gente coloca outro exemplo de ficha técnica, que é o exemplo da saia vazê, para vocês verem que existem várias formas de ser feita. Aqui, a principal diferença, como vocês podem ver, é que existe um modelo visual do produto. Deixa eu tentar aproximar aqui. Acho que vocês conseguem ver melhor. Então, tem a frente e tem as costas, né? Que seriam as fichas técnicas aqui desse produto. Se desse, poderia colocar as laterais também. Aí, pontua que existe um cinto de algodão nesse produto também. Então, além da saia, vai ser colocado o cinto. Coloca onde ficam os passantes. Existe um zíper invisível também. E um pence na parte das costas. Então, é um modelo bem mais específico, como vocês podem ver. Na descrição, é colocado saia com modelagem evasê, com viés em toda a borda, em toda a barra, pences na parte de trás, forro de poliéster, zíper invisível, passantes na parte da frente e na parte de trás, cinto de algodão. Então, é uma descrição bem específica. E quanto mais específico, mais chances de o produto sair bem padronizado. Existe também, né, a matéria-prima principal, a matéria-prima secundária. É colocado nessa ficha técnica aqui, onde vai ser posta a etiqueta, nesse caso aqui, no lado direito de quem veste, a 15 centímetros da barra. Se houvesse beneficiamento, ia colocar estamparia, tingimento, nesse caso aqui, o tingimento em tecido, e a lavagem. E também é colado, né, as cores. Nesse caso aqui a gente não mostra, mas existe essa possibilidade. Então, é um exemplo com maior complexidade. E surgem, né, novas informações que podem ser utilizadas, como a grade, a etiqueta e o beneficiamento. Qual eu posso usar? O que for melhor para a minha realidade. Então, fiquem à vontade quanto a isso. A gente coloca que esse exemplo, ele está na página 29 da cartilha, para caso vocês queiram ver com mais atenção. Tá? Agora, eu queria propor para a gente fazer mais um exemplo coletivo. Todo mundo junto e agora mesmo. Eu vou ler ele e também vou colocar ele no chat, para que vocês possam continuar lendo, continuar vendo as informações à medida que a gente vai passando os slides. Então, um momento de atenção, hein, gente? Vamos todo mundo se concentrar, porque vai ser um exemplo construído coletivamente.
A Associação Retalhos Vivos recebeu uma encomenda de 40 ecobags, medindo 40 centímetros por 35 centímetros. Como a produção envolve várias etapas e o prazo é limitado, organizar bem as informações será fundamental para que tudo aconteça com tranquilidade. Cada ecobag será confeccionada em lona leve, de 100% algodão, utilizando 0,8 metros de tecido por peça. Este será o material principal do produto. Como materiais secundários, também temos alça de algodão cru, tamanho 1,4 metros por ecobag, linha poliéster número 120, e pontua que um cone rende aproximadamente 20 ecobags, e etiqueta de tecido, sendo uma unidade por peça. O prazo combinado para entrega é de 20 dias corridos. A missão de vocês é organizar todas as informações em uma ficha técnica, identificando, inclusive, as etapas da produção. Novamente, né, gente? Ecobag. A gente já identificou as etapas de produção do ecobag na segunda aula. Então, essa etapa vamos poder, por assim dizer, né, pular ela, então vai ser mais fácil. Eu vou colocar o exemplo aqui no chat para que vocês possam ler, tá certo? Para quem não consegue ler o chat, Tá, eu vou colocar lá no grupo da rede a imagem do exercício também, tá? Vou colocar isso lá na rede, enquanto o Marcos coloca aqui no chat. Todo mundo conseguiu Só que a perceber? letra é muito miudinha, eu não vejo não a letra. Aqui do chat, dona Antônia? É muito miudinha a letra. Vamos compartilhar. A professora vai estar depois bota aí para fora essa bacia. Eu coloquei a imagem lá no Rede Solidária de Confecção. Se você clicar e ampliar, talvez você enxergue melhor. Isso. Se as educadoras estiverem por aqui também e quiserem compartilhar nos grupos dos arranjos territoriais, também seria interessante. Se não conseguir ver, gente, tudo bem. Vamos construindo aqui coletivamente, eu posso ir lendo novamente. Mas vamos lá para a nossa primeira etapa, que é a das informações gerais do nosso produto. Vamos colocar, né, apesar do exemplo dizer que o pedido é para o grupo de retalhos vivos, vamos colocar que é para a Rede Solidária de Confecções, já para a gente ir se apropriando, né, desse processo. Queria ver com vocês qual é o produto que a gente está trabalhando, né? Se vocês puderem me falar aí, deixar os micros ligados para a gente construir agora coletivamente. É uma ecobag, né, pessoal? Aí, qual é a característica dela? É uma ecobag que não foi dito, né, diferente daquele primeiro exemplo, se existe imagem, se existe detalhes em vamos dizer, sublimação, né? Então, a gente, aqui nesse primeiro momento, vocês acham que a gente pode deixar só ecobag? Vai contemplar todo mundo? Sim, estou vendo aqui umas mãozinhas levantando. Pois então, perfeito. Mas lá no enunciado tem um tamanho, né? Tem. A gente pode deixar o tamanho no modelo, nas medidas? Podemos ou coloca aí junto também? O que vocês acham? Fazendo provocação aqui. Vocês acham, gente? Vamos deixar então nas medidas, né? Vai lá, Marcos. Certo, perfeito. Vou dar um código aqui, gente, para ela. 001. A data pode ser a data de hoje, 16/4, né? Data do pedido. E agora eu queria que vocês me falassem o modelo e as medidas. Por favor, identifiquem aí no exemplo e falem para mim. Esses detalhes aqui. Vamos lá, gente. Eu tô cego e tô mudo, viu? Não sei que modelos são. Sei que é um ecobag, mas o quê?
Lona leve, 100% algodão. Boa. Esse é o modelo. Quais são as medidas? 40 por 35. São centímetros por 35. Existe mais algum detalhe que vocês gostariam de colocar aqui? Acho que seria bom a alça, né? O tamanho da alça. Sim, pode sim. Vamos colocar alça. Qual é o tamanho? Alça de algodão cru, 1,4 metros. No caso, Show. ficaria 70 centímetros para cada lado, né? No caso, duas alças. Qualquer anotar isso, né? É uma alça até que grandinha, né? Eu gosto assim. Então, contemplados com o modelo e a medida dessa ficha técnica? A medida mais que as costumam, né, de padrão é 60 centímetros de cada alça. De cada lado, né? Mas aí já estava Isso. especificado lá no enunciado, né? Que seria Isso. 1,40 para esse modelo. Já seria um modelo, assim, tipo, seria um padrão, né? Isso, exatamente. Aí, se o pedido ou o modelo de vocês forem outro, vocês colocariam aqui. Como aqui a gente está trabalhando com exercício específico, já deixamos assim, tá certo? Que, assim, entenda aí como se fosse uma encomenda e alguém quer exatamente desse modelo, né? Desse tamanho e desse jeito. Exatamente, exatamente. E tem a descrição do produto. Acho que a gente pode Entendi. utilizar os modelos e as medidas, né? Mas eu vou propor aqui uma descrição para a gente, já que essa etapa aqui é um pouco textual demais, e vocês só aprovam, se vocês concordarem, tá? Coloquei aqui, bolsa simples em lona leve, 100% algodão, com formato retangular, alça curta em algodão cru e etiqueta de tecido, indicada para feiras, eventos e uso cotidiano. Vocês acham? Temos? Acabou essa descrição ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Para mim tá ótimo. Vamos agora para a próxima etapa da nossa ficha técnica, que seria a identificação dos materiais. Queria perguntar para vocês, qual é o material principal? Que vai ser A utilizado? lona leve, 100% algodão. Na leve. A gente pode colocar aqui 100% algodão na composição. Largura não é informado, né, gente? Se eu não me engano. Qual é o consumo por peça? Aí teria que saber Tem o sim. metro de tecido quanto ele Utilizado, renderia por dentro, né? tem sim, é utilizado 0,8 metros de tecido por peça. Existe outro material principal ou é só esse mesmo? Acredito que a alça, né? A alça também faz parte do principal. Certo. Vamos dar aqui. A alça é principal. Aí, poderia ser principal, né? Mas aqui no nosso exemplo, ele diz assim, como materiais secundários, considerar. Então, nesse caso aqui, vamos considerar a alça como secundário, tá certo? Mas só porque o exemplo pediu mesmo. Senão, poderia ser colocado como principal. Então, já No vamos... caso, essa alça vai ser feita do próprio tecido? No exemplo, acredito que ele tem uma especificação também, né? Sobre a alça. Algodão cru. A alça ficou de algodão cru, não seria do próprio tecido. Algodão. Sim, peraí. Alça. Pode deixar aqui como alça de algodão cru. Então. Tem a quantidade por peça dessa alça, gente?
1,4 metros. Show. Qual seria o próximo material secundário ou complementar? Aí que o exercício nos dá. A linha poliéster número 120. Isso. Como é que o exercício nos dá? Por peça ou como é que ele coloca? São 20, é um cone para 20 peças. No caso, teria que ser 2 cones, né? Que são 40 peças que vão ser produzidas. Isso, a gente pode colocar aqui para 20. 2 cones. Tem mais algum material secundário ou estamos contemplados? Etiqueta de tecido. Uma unidade, né? Por peça? Isso. Perfeito. Já as etapas de produção, não vou fazer vocês pensarem novamente, tá, gente? Porque a gente já pensou. Vamos só tirar, por exemplo, no segundo aula, a gente viu que tinha a etapa da sublimação. Aqui vamos só tirar essa etapa, já que não foi especificado, tá certo? Vou colocar aqui. Que seria definir o modelo da bolsa, definir medidas e moldes. Essas 2 etapas a gente colocou nesse exemplo da aula 2. Mas aqui a gente pode perceber que já foi definido, né, gente? Inclusive durante a ficha técnica. Então, poderíamos tirar ela. E o levantamento de materiais também. Então, as próximas etapas seriam o corte, preparação das partes, costura do corpo e colocação das alças, o acabamento, colocação da etiqueta e revisão final. Isso baseado naquele exemplo que a gente fez na segunda aula. Porém, poderia ter outras etapas, como embalagem, entrega. Então, fica aqui em aberto. Gostaria de agradecer a vocês aí por essa construção coletiva, tá certo? Mais um exemplo construído aí. Todo mundo entendeu o que é uma ficha técnica? Sim? Perfeito. Quem não usa ficha técnica, vai começar a usar? Bora junto nessa? Pronto, perfeito. Estou vendo vários OKs, acho isso muito legal. Então, partindo para a próxima etapa aqui da nossa aula, que é entender os tempos de cada etapa. Padronizando a nossa produção, a gente também pode ir para o próximo passo, que é dividir, né, em etapas e as demandas entre pessoas. E isso é muito importante, pois quando um grupo recebe uma encomenda, é muito natural pensar logo em quantas peças precisa produzir. Mas existe uma pergunta que vem antes disso. Quanto tempo leva para fazer cada peça? Por que essa pergunta? Porque esse tempo é importante para saber se o grupo vai conseguir atender essa demanda, esse pedido. Por exemplo, se um cliente vai lá e pede 100 blusas em uma semana, será que a gente vai conseguir atender essa demanda? 100 blusas em uma semana? E nós só temos 2 pessoas, 3 pessoas disponíveis durante esse período, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente sabe se consegue atender isso? Aqui a gente propõe que, para fazer essa análise, se calcule o tempo de produção. E como é que se calcularia isso? Uma das etapas mais usadas para descobrir o tempo de produção de uma peça é cronometrar uma peça completa. O grupo pode escolher um produto que já faz com frequência, pedir para um integrante costurar do começo ao fim, e, enquanto isso, alguém marca o tempo. Esse registro pode ser feito de 2 formas, acompanhando o tempo total da peça ou separando por etapas. Quanto leva para cortar, costurar, fazer os acabamentos e revisar. Mércia levantou a mão? Isso, assim, o tempo dá para fazer na peça piloto. Quando for fazer a peça piloto, cronometrar ela e tirar o restante assim, calcular o tempo por isso, por essa etapa. Exatamente, Mércia, né?
Aqui também pode acontecer que quem nunca fez a medição do tempo, mas já faz as peças, né? Aproveita que já faz e começa a fazer esses registros. E para um produto que é totalmente novo, que vocês nunca fizeram, é no momento da peça piloto que vocês irão, né, definir o tempo da produção. Uma coisa que pode ser feita também, e que Marcos também pode comentar, é você ter, eu tenho lá uma bata, né, para utilizar. E aí o produto que o cliente está pedindo é novo, mas ele é muito semelhante com uma bata. Se eu já tenho o tempo da bata, eu posso utilizar por semelhança também. É óbvio que depois é bom cronometrar bonitinho para ter o tempo exato daquela peça nova. Mas se você quiser dar uma estimativa de tempo de entrega para o cliente, se você já tem produtos semelhantes com os tempos cronometrados, ajuda, né, a fazer um dimensionamento de tempo de entrega. Já facilita bastante na hora de fazer as negociações de vocês. Marcos? Isso, perfeito. Obrigada aí pelos acréscimos, gente. Então, como visto, né, é uma aproximação. Nem sempre esse tempo vai ser o mesmo para todo mundo. Até porque existem ritmos diferentes, né, gente? Então, por exemplo, se uma saia leva em média 1 hora para ficar pronta, já é possível calcular que uma encomenda de 30 saias exigirá cerca de 30 horas de trabalho. Isso não significa que todas as peças, né, vão levar exatamente esse tempo, pois sempre existe variação. Um dia pode render mais, outro dia pode render menos, mas a média ajuda muito a evitar atrasos e correria, e saber, né, se vamos conseguir atender a demanda de algum pedido. Outra forma simples de descobrir o tempo de produção é prestar atenção no próprio ritmo do trabalho. O grupo pode escolher um produto que já faz com muita frequência e observar, em uma manhã inteira de costura, quantas peças foram terminadas do início ao fim. Então, vamos continuar na nossa ecobag. Vamos dizer que o nosso grupo aqui, Retalhos Vivos, pegou amanhã e não delimitou um máximo de ecobags a ser produzidas, só produziram. Durante esse período, né, eles, de 4 horas da manhã, eles produziram 40 ecobags. Então, pode-se dizer que a cada hora se produziu, né, 10 ecobags. Esse cálculo é menos exato do que cronometrar, porque sempre há paradas para tomar café, arrumar uma linha, ou até mesmo conversar, né, gente? Isso é normal. Mas já dá uma ideia boa da capacidade de produção. A gente recomenda que sempre que possível faça essa cronometragem. Mas quando não, esse entendimento mais geral do ritmo de trabalho pode ser que seja suficiente, tá bom? E aqui eu vou trazer mais um exemplo para a gente entender como é que isso é feito na prática. A Associação Retalhos Vivos recebeu uma encomenda de 20 bolsas para a Feira de Agricultura Familiar da cidade. Antes de começar a produção, o grupo decidiu medir o tempo necessário para fazer uma bolsa completa, para se organizar melhor. Dona Nena costurou a primeira bolsa, enquanto Maria anotava os tempos. Corte do tecido, 10 minutos. Costura do corpo da bolsa, 20 minutos. Colocação das alças e acabamento, 15 minutos. E revisão final, 5 minutos. Seguimos aí, né, com o nosso exemplo de bolsa. Aqui não especifica se é uma ecobag ou não, mas podemos imaginar até que sim. Ao todo, a confecção de uma bolsa levou, então, 50 minutos. Com esse dado, o grupo fez as seguintes contas. As 20 bolsas exigiriam cerca de 16 horas e 40 minutos de trabalho. Considerando que o turno médio de trabalho de 4 horas de produção por dia, uma pessoa sozinha levaria cerca de 4 dias para concluir essa encomenda. Como 4 mulheres trabalham juntas, dividindo as tarefas, o grupo percebeu que seria possível finalizar tudo em um dia de trabalho coletivo, sem correria. Então, a gente já vê as diferenças de quando se trabalha coletivamente, é possível, né, produzir mais, vender mais e alcançar com maior facilidade o pedido. Aqui a gente sabe que os cálculos podem complicar um pouco, e por isso vamos desdobrar eles um pouco.
ainda nesse exemplo. Começando, né, gente? Eles colocam lá o tempo das etapas de produção. Somando cada tempo, a gente chega em 50 minutos. Seria essa primeira etapa aqui de cálculo. Como a encomenda é de 20 bolsas, nós vamos multiplicar 20 por 50. 50 são os minutos, 20 é a quantidade. Seriam, então, 1000 minutos. Transformando em horas, seria dividir esses 1000 minutos por 60, que daria, então, as 16 horas e 40 minutos. Pensando no trabalho por dia, é colocado que um turno tem 40 horas. 4 horas. Então, dividindo 16 horas e 40 minutos por 4 horas, nós temos 4,16 horas. Isso se uma pessoa só fosse produzir. Mas a gente viu que se tiver, por exemplo, 4 pessoas, essa encomenda pode ser feita toda em um dia. Deu para entender mais ou menos os cálculos, gente? É uma etapa um pouquinho mais complicada, né? A etapa da investigação é um aprofundamento da primeira fase da compliance. No relatório, Eu sim, ficou bem claro. A forma também ficou bem simples de entender. Perfeito, obrigada. Ressaltamos também que esses passos, passo a passo, estão na cartilha. Então, se depois da aula vocês ficaram confusos, vocês podem entrar lá na cartilha e revisar, tá certo? E quando a gente fala em revisar, vocês podem vocês mesmos fazerem o cálculo e ver se bate com o cálculo da cartilha. E se vocês tiverem dúvidas na hora de fazerem isso, podem nos perguntar, tanto, né, para a equipe que é do Engenheiros Sem Fronteiras, como pode perguntar também para as educadoras, que a gente vai auxiliar vocês, tá? E o mais legal ainda vai ser vocês, além de revisar, começarem a fazer alguns testes nos empreendimentos de vocês. Então, vamos imaginar que tenha chegado um pedido essa semana para vocês novo, ou que semana que vem chegue alguma coisa. Vocês já podem ir treinando com o dia a dia de vocês. E aí, se vocês, ao treinarem no dia a dia de vocês, precisarem de ajuda, aciona a gente. Que aí a gente, né, vai explicar novamente, se precisar, né, e vai dar uma mãozinha para todas vocês. Então, a gente propõe para vocês, não se assustem, uma grande atividade no final desse primeiro eixo da cartilha, que é estruturar um planejamento de produção, um plano de produção. Para isso, vamos deixar um modelo e vamos apresentar também um exemplo aqui com vocês, passo a passo. Mas, nessas páginas aqui, 35 e 36, a gente pede que vocês leiam depois elas com atenção e construam esse plano de produção. Aqui, vamos ler qual atividade é essa e também mostrar um exemplo de como a gente pensa que vocês podem fazer, mas como vemos ressaltando aqui, vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem mais ou acharem melhor, tá certo? Esse exemplo aqui é o seguinte. Imaginem que um grupo recebeu uma encomenda de 25 blusas tamanho G, em malha, com prazo de 10 dias para entrega. Elaborem um plano de produção considerando o que será produzido e em que quantidade, como será feita a divisão das tarefas ou das peças, quanto tempo leva cada peça e quanto tempo será necessário para toda encomenda, qual é o prazo final e quais serão os prazos intermediários. O registro pode ser feito em caderno, quadro, ficha ou no modelo que disponibilizamos. O essencial é que todas participem e acompanhem o que foi definido. A gente propõe aqui que, se for um pouco complicado demais, vocês se reúnam para fazer esse exercício em grupo. E ressalta que o modelo, ele é posto dentro de um QR Code, lá na nossa cartilha. Então, vocês podem ler esse QR Code com o celular, acessar o modelo
baixar ele, já fazer pelo celular, ou baixar ele e imprimir. Vou mostrar para vocês esse caminho. Esse exemplo, esse exercício, na verdade, ele vai pedir que vocês apliquem todo o conhecimento aprendido até aqui nessa aula. Então, é um acúmulo. Nós tivemos 5 aulas. Se vocês ficaram com dúvidas em alguma delas, é muito importante que vocês peguem a aula gravada e revejam essa aula, para que vocês consigam, de fato, fazer esse exercício. E, gente, é só na prática que, de fato, vamos conseguir aprender. Então, é muito importante que vocês façam ele. Vou desbravar aqui com vocês esse exemplo. Vou mudar aqui a minha tela, a minha apresentação, tá? Para que a gente possa entender mais ou menos como é esse outro exercício. Quando vocês lerem o QR Code, vocês vão ter essa tela aqui, que é a tela do Drive de materiais complementares do nosso curso. Tem esses dois, já vão entrar mais materiais também, por causa da segunda parte da cartilha. No primeiro documento, vocês podem acessar esse modelo de plano de produção e baixar ele, tá em PDF, né? Então, é só baixar e mandar para a gráfica, para a Lan House. Na segunda página, a gente mostra esse exemplo de como pode ser feito, para que vocês tenham uma base. E também disponibilizamos um modelo em formato de planilha, porque, para caso vocês queiram trabalhar dentro de um computador, dentro de um celular também. Então, fica a escolha de vocês, tá certo? Pode falar, Francine. Francineide, está mudo. Abre o seu microfone para a gente poder te ouvir. Para eu que não consegui assistir todas as aulas, assisti só uma, duas, achei umas duas com essa, porque eu estava indo para um texto de uma tia minha que tinha falecido, aí eu estava pegando só o finalzinho. Como é que eu faço para assistir essas outras aulas? Está gravado? Estão gravadas e os links estão sendo compartilhados nos grupos dos arranjos territoriais. Caso a senhora não tenha tido acesso, pode mandar mensagem para algum de nós, para que a gente mande para a senhora. Mas tenta acompanhar nos grupos, também estão sendo colocados, tá certo? Tá ok, obrigada. Nada. Então, aqui, vou parar de compartilhar novamente agora, para a gente desbravar somente o exemplo, tá certo? Então, gente, não se assuste, né? É um modelo um pouquinho grande, mas por que ele é importante? Porque de uma vez só, ele junta todos os nossos aprendizados, para que a gente não precisa fazer isso de maneira parcelada. Acho que agora já está... Pronto, dá para visualizar. Vou aumentar aqui o tamanhozinho. Então, nesse plano de produção, a gente propõe que tenha inicialmente o quê? As informações da encomenda. Parecido ali com a ficha técnica, mas com menos detalhes, porque aqui nesse plano vai ter outras coisas, né? Só ele não substitui a necessidade de uma ficha técnica, tá, gente? A ficha técnica está ali para a padronização da produção. O plano está para a organização da produção, tá certo? Então, nesse exemplo, vamos fazer para o produto avental culinário adulto. Foi pedido 60 unidades. E tem o seguinte prazo. A data do pedido foi feita no dia 5/3/2025. E o prazo final de entrega é no dia 25 do mesmo mês. Então, tem aí um prazo que, a depender de cada grupo, pode ser apertado ou não. Observações importantes. São aventais em tecido brim,
com bolso frontal e alças reforçadas. Então, é importante também no plano de produção ter essa descrição sobre o produto. Em seguida, utilizando os aprendizados sobre o cálculo do tempo de produção, a gente propõe dividir, né, em etapas gerais e colocar os tempos dessas etapas, para que tenha consciência aí, né, de quanto tempo vai levar para concluir esse pedido. Então, gente, aqui tem um exemplo de etapas, né, para a construção do avental, mas a partir da expertise de cada um, de cada grupo, pode ter mais etapas ou menos. Então, entrando ali naquela parte daquela aula que a gente aprendeu a dividir em etapas. Para o avental, nesse exemplo, dividimos em corte, costura principal, fixação das alças e bolso, acabamento e revisão. Foi calculado, cronometrado, né, os tempos de cada etapa por peça. Então, o corte aqui levaria 8 minutos. A costura principal levaria 18 minutos. A fixação das alças e bolso levaria 10 minutos. E o acabamento e revisão levaria 6 minutos. A quantidade de peças, né, é 60. Então, multiplica esse valor por 60. Aí temos, multiplicando, né, esses minutos por 60, temos 480 minutos só para o corte, que seriam 8 horas. 1.080 minutos só para costura, que seriam 18 horas. Fixação das alças e bolsos, 600 minutos, que seriam 10 horas. Acabamento e revisão, 360 minutos, mais 6 horas. Somando isso, né, todos esses muitos minutos, chegamos a um tempo de produção de 42 horas. Tá certo? Após a etapa de tempo de produção, o que mais a gente pode colocar nesse plano? Podemos colocar a divisão das tarefas, para que se organizem, né, internamente. A etapa da produção aqui aparece algumas mais macros, né? Mais gerais, como, por exemplo, a separação dos materiais. Para entrar também aquelas colaborações, né, de mulheres que, por exemplo, não saibam fazer a etapa da costura, do corte, mas que podem colaborar em outras etapas. Aqui a gente diz que tem a separação dos materiais. E coloca o que vai ser feito. Conferir tecido, linhas e tiras. Quem vai ser responsável? Vai ser a Joana. E ela vai ser responsável por todas as 60 peças. E a data de início é no dia 6/3/2026, e a conclusão no mesmo dia. A segunda etapa seria o corte, que é cortar o corpo, o bolso e as alças. E as responsáveis seriam a Marta e a Lúcia. A quantidade seriam 30 peças para cada uma das duas. Como foi dividido, né, em 2 pessoas, considerando talvez que essa etapa do corte ficasse um pouco pesada demais para uma pessoa só, foi dividido para 2 e cada uma ficou com metade. Então, seriam 30 peças. A gente deixa aqui também o período, né, para que isso seja feito. Depois, vem a costura principal, que seria a montagem dos aventais. E fica responsável aqui por 3 pessoas. Marta, Lúcia. Desculpa, gente, só um segundo. Seria Marta, Lúcia e Rosa. E como é para 3, seria 20 peças para cada. Então, dividindo nas 60 para 3, 20 para cada um. A próxima etapa é a fixação de bolso e alças. O que será feito? O reforço das costuras. Quem vai ficar responsável? A Rosa. Por quanto? 60 peças. Como são 60 peças, só for uma pessoa, fica esse total aqui. Depois tem o acabamento e revisão, responsável Joana e Marta. Joana, né, volta aqui para essa etapa final, estava lá na etapa inicial, volta para a etapa final. Provavelmente, Joana é aquela pessoa que talvez não se identifique tanto com a parte de costura, com a parte de corte, mas gosta muito de trabalhar dentro do grupo. Então, Joana assume, no geral, essas etapas mais finais. E tem a organização para entrega, que é dobrar e embalar. Como são 60 peças, aqui a gente coloca todo mundo.
Então, fica sobre responsabilidade geral de todo mundo dobrar e embalar suas próprias peças. Quando a gente vem para o cronograma de produção, colocado aqui ao lado, né? A gente pode fazer um acompanhamento do que começou, do que está em andamento e o que já foi concluído. Então, vamos dizer que compra ou separação dos materiais já foi concluído. A gente pode marcar concluído. Marcar um xizinho aqui em cima de concluído. Como esse modelo está só para visualização, a gente não vai conseguir marcar. O mesmo por corte para costura. À medida que for fazendo, vai marcando um xizinho na etapa, na situação, né? E é basicamente essa grande tarefa que a gente quer que vocês façam para o exemplo que foi colocado aí na cartilha, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aqui nessa parte? Deu para entender mais ou menos o que é preciso para ser feito? Rápido demais. Porque, se for o caso, a gente pode fazer, de repente, Marcos, como uma sugestão, um vídeo passo a passo só disso. Um outro exemplo, se for o caso, para ser um complemento a essa aula. Porque essa aula já foi feito comentário, né, passo a passo do que está sendo gravado, mas aí depois pode ser apresentado, como é que se diz? Um outro vídeo, um complementar a esse, se vocês acharem que vale a pena. Vale a pena a gente fazer? Digam aí para mim. Tá. Ó, Eu acho que sim. Oi, eu dona acho, Fala. eu acho que vale a pena. Então tá. A gente tá Agora vai ser caso. mandado para a gente? Isso. Fazemos, então. O vídeo vai ser mandado para a gente, né? Aí, vai lá nos grupos que vocês estão, dos territórios, a gente vai fazer. A gente só não vai fazer de imediato, tá? Mas a gente faz o vídeo, sim. Tá bom. Tá bom. Obrigada, dona Antônia. A Franciele também está dizendo que o vídeo pode ajudar para a compreensão. Perfeito. Então, vamos estar fazendo. E detalhe, cada passo a passo de construção. E, importante, já que também vamos ter aí essa etapa extra, que é o vídeo, então depois vamos todo mundo compartilhar, quando fizer a atividade, compartilhar as fotos no grupo, tá bom? Para que a gente possa ver que realmente vocês estão acompanhando, estão aprendendo, estão praticando, tá certo? Agora eu vou voltar. Coisinha, Marcos, e é importante vocês tentarem fazer os exercícios assim que a gente tem a aula, porque ao fazer e vocês tiverem dúvida, vocês já tirem umas dúvidas. Se vocês deixarem para fazer isso daqui a um mês, vocês já podem ter esquecido. Então, as dúvidas serão maiores, porque faz tempo que viu a informação, e aí ela pode ter ficado perdida. Então, o que a gente recomenda para exercícios que são maiores, como esse, é rever o vídeo gravado, né, que está circulando nos grupos, olhar a cartilha novamente, e aí tentar fazer o exercício junto com as demais no empreendimento. Façam isso de forma coletiva, tá? Porque aí, tendo dúvidas, pergunta para nós, né? Tanto pelos Engenheiros Sem Fronteiras, quanto para as educadoras. Combinado? Eu não vi joinha de combinado. Ah, agora sim. Então, firmamos o nosso acordo aqui. Olho no olho. Agora é para a gente fazer mesmo essa ecoberg ou o que é para ser feito? Que eu não entendi bem. Não é para fazer na vida real, não. Mas é para preencher aqui o exercício. Uhum. No papel. Vai fazer o plano de produção, dona Antônia, se não me engano, subiu aqui o nome. Que utilizando esse modelo que a gente disponibilizou na cartilha e aqui, né? Ou se tiver outro, pode utilizar também. Vou ler novamente o exercício, agora que você tem o modelo. Sônia, a cartilha ela foi encaminhada no formato digital em todos os grupos. Então, todo mundo já tem a cartilha no modo digital e o modo impresso
logo, logo todo mundo vai ter também. Mas não precisa ter a impressa para poder fazer, pode utilizar a digital também. A minha cartilha não recebi ainda não, porque eu não fui para o evento, que eu não pude ir, mas mandaram a minha cartilha pelo menino que estava lá, mas ainda está lá na casa de Dionísio, que eu ainda não pude ir pegar. Tudo bem. Show. Então, vou ler o exercício novamente, gente, a atividade do eixo, né? Só para vocês compreenderem a partir da visualização daquele modelo o que, que será feito, né? Então, novamente. Imaginem que o grupo recebeu uma encomenda de 25 blusas, tamanho G, em malha, com prazo de 10 Sandra, por favor, eu queria saber as cartilhas, onde é que elas foram enviadas. está sendo disponibilizado para alguns pontos focais dos grupos, para que eles possam distribuir. Se o arranjo territorial já teve um curso presencial, foi dado essas cartilhas para algumas das pessoas distribuírem, tá certo? Ok. Aí é um processo que, com o tempo, vai chegar em todo mundo, tá certo? E a digital? A digital foi colocada nos grupos da rede. Pronto, tá ok. Se vocês quiserem, a gente repassa nos grupos da rede a cartilha novamente. Quem, de repente, não viu a mensagem do arquivo da cartilha, a gente passa novamente lá para vocês acessarem. Pode falar, Janaína. Eu quero, viu, também? Por favor. Fernanda? Eu coloquei em todos os grupos da rede, tá bom? Agora mesmo. Então, todo mundo que está nos grupos da rede pode estar vendo a cartilha. E quem não estiver nos grupos, pode estar falando com as lideranças dos seus grupos para enviar seu contato para as educadoras, e as educadoras vão adicionando vocês nos grupos. Perfeito. Todo mundo tranquilo, então, com a da cartilha? Só ler aqui novamente a atividade, tá certo, gente? A gente já está concluindo. Imaginem que o grupo recebeu uma encomenda de 25 blusas, tamanho G, em malha, com prazo de 10 dias para entrega. Elaborem o plano de produção, considerando o que será produzido e em que quantidade, como será feita a divisão das tarefas ou das peças, quanto tempo leva cada peça e quanto tempo será necessário para toda a encomenda. Qual é o prazo final e quais serão os prazos intermediários? O registro pode ser feito em caderno, quadro, ficha ou no modelo disponibilizado na cartilha. O essencial é que todo mundo participe e acompanhe o que foi definido, tá certo? O modelo é esse modelinho aqui, tá na cartilha, e está disponível para vocês baixarem também, para imprimirem ou para editarem em planilha, tá certo? E como combinado aqui hoje, vai sair um mini tutorialzinho de como preenchê-lo, tá bom? Marcos, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que a atividade você disse que era fictícia, né? Para a gente marcar. Mas se a gente puder fazer uma, para a gente ir notando tudo direitinho, pode, né? É porque eu me identifiquei com aquela menina que você colocou no exemplo aí, que não sei se foi você ou foi a professora Sandra, que meu telefone estava saindo de vez em quando e eu voltando para o grupo, que não tem domínio de costura. Quem é daqui do meu grupo sabe que eu sou mais de estar olhando, limpando, arrumando, entendeu? Aí, assim, eu já estava aqui dizendo ao pessoal que a gente não vai fazer essa história de fictício, não. Nós temos que montar a nossa ecobag aí para a gente saber tudo. Melhor ainda, Tertivânia. A gente coloca o exercício porque a gente considera que ele está mais simplificado para vocês treinarem. Mas se vocês se sentirem seguras para já fazer da realidade de vocês, pode deixar o exercício da cartilha e fazer direto da realidade de vocês. O importante é que vocês treinem, que vocês façam o quanto antes, tá? A gente teve a gente assistiu a aula da outra semana, que se viu, essa experiência eu ia dizer,
dizer no presencial, mas está tendo um momento, teve um evento aí, a FEMSUL, eu estava lá dentro na quarta-feira. Na quarta-feira, aí a pessoa chegou e disse, ei, me disseram que você produz ecobag, eu disse, eu disse, eu quero 100 para sexta e 100 para o sábado. Aí eu olhei assim, eu fiz, para esse evento? Aí disse, eu disse, tá certo, você me dá 50% e eu vou agilizar. De dentro lá do centro de convenções, eu comecei. Liana, assim. Aí fui para o menino da serigrafia, fui não sei. Aí comecei, de lá fazendo. Aí eu disse, Liana, tem que chegar 100 de 10 horas no centro de convenções para entregar e 100 no sábado. E uma tem que vir, porque eu estou fechando uma encomenda de 3.000. Aí tem que vir assim, aquela que você bota os olhos e diga, eu quero mais. Aí eu disse, pronto, então vamos apostando. Chama aí as meninas, eu não estou em Santa Cruz, agora venha lá. Então, foi um desafio tão rápido que eu disse, ai meu Deus, e meu coração era pequenininho, mas graças ao meu bom Deus que deu certo. Tudo eu fiquei desorientada, foi maravilhoso, e graças a Deus assim, tá aparecendo as encomendas e eu estou até assim, surpreendida. A gente pegou de um congresso agora, já estão entrando em contato de novo. E graças a Deus, a gente só falta fazer mesmo professora, a nossa etiqueta. A gente não está saindo com essa etiqueta, a gente não pode botar ainda que é da rede, mas eu explico quando eu estou articulando, que a gente aqui do Trairi está criando, pelo menos a nossa associação, né? Está criando assim, as ecobag, os kits de hospital, que a gente falei com a menina de Tangará, e a gente está fazendo aqui o município, indo nas clínicas particulares, mostrando como a gente está tirando nota e pegando serviço para as mulheres. Aí eu sou nessa área de articular, de pegar as encomendas para elas. Mas... E os exemplos de ecobag devem ter ajudado, né? Hein? Ave Maria! Eu disse, ai meu Deus do céu, a aula da semana passada, chega. Por isso que quando eu digo assim, cadê as cartilhas, cadê o meu negócio? É porque assim, celular, mídia, as meninas falam, Devane, você precisa aprender isso. Mas é uma coisa que não me atrai. Meu negócio é lápis e caderno. Aí eu fico assim, anotando. Mas foi maravilhoso. Eu estou amando as aulas. Mas eu gosto mais da prática. Que bom, obrigada. Gente, estamos chegando aqui no nosso final, né? 9 horas, nosso acordo. Então, vou só mostrar para vocês o que vem depois, né? De hoje. A Fernanda tinha pedido a palavra, e tem Diana também, e aí a gente encerra, mesmo que a gente passe uns 2, 3 minutinhos, tudo bem? Tá certo. Fernanda. Pode ir, não. Boa noite, gente. É bem rapidinho. Enfim, né, eu sou educadora popular também da Rede Solidária de Confecções, e aí eu queria sugerir a vocês, de repente, que o exemplo que Marcos passou para responder tanto a ficha técnica quanto o plano de produção, vocês podem estar reproduzindo os conhecimentos que receberam nos cursos de corte, costura e modelagem. Por exemplo, tentar reproduzir uma produção de pijamas PMG, produzir uma produção de lençóis de elástico. Então, vocês já podem pensar esse exemplo como se fosse um exemplo prático para o programa PESES, né, para a demanda do programa de compras públicas, do que geralmente se pede, a partir também das anotações que vocês devem ter anotado nos cadernos, sobre, por exemplo, as medidas dos moldes, vocês podem tentar pensar a reprodução disso, assim, como exemplo. É só isso mesmo. Obrigada. Vai lá, dona Diana. Oi, boa noite, gente. Não, eu só queria dizer a satisfação, né, e a provocação de como a cartilha está fazendo as pessoas, né? Estamos escutando muito, e no fórum foi muito assim, e eu quero compartilhar com vocês, né, como as pessoas estão felizes, dizendo assim, que
é uma coisa muito importante a cartilha, né? Que esse curso tem esse diferencial por isso, né? Então, assim, é um estímulo, né? Para que aumente mais, né? Como a colega disse aí o exemplo, né? Que conseguiu fazer essa produção e as pessoas mesmo, hoje mesmo no curso, a gente escutou pessoas dizendo que é muito importante, né? E até dentro do curso, como a Fernanda falou, a gente pode estar fazendo essa aula prática, né? No curso que a gente está realizando, né? Então, era isso, dizer que está sendo muito socializada a digital, viu, gente? No fórum pediram muito as pessoas e quem fez, e a gente vai colocando, né, dizendo a importância, como é importante, né, também a comunicação em rede das produções, né? Isso é muito, muito bom, muito significativo. Eu fico muito feliz, né? E partilhando mesmo, é importante. Era só isso, né? E vamos seguindo, né? Obrigado, Diana, sobre esse retorno. Muito bom saber que essa construção coletiva da cartilha do curso está gerando bons frutos. Então, gente, depois da sala de hoje, nós encerramos o primeiro capítulo /eixo da nossa cartilha. Mas ele é só o primeiro. O que vem depois? Se até aqui nós organizamos a produção, agora vamos olhar para o que ela movimenta. No próximo eixo, com a professora Denise, do nosso grande parceiro IFSOL, né? Vamos aprender sobre como entra e sai dinheiro, como organizar essas informações em um fluxo de caixa e como isso pode ajudar nas informações do grupo. Vamos entrar ali naquela parte contábil e financeira. Então, já deixo aqui o convite para todos vocês. Pontuo também que próxima terça não vamos ter aula devido ao feriado, então só vamos se ver novamente daqui uma semana, que vai ser com a professora Denise, tá certo? Então, muito obrigada aí por mais uma aula muito proveitosa, muito boa, e pela colaboração de todo mundo. É muito bom construir uma aula onde todo mundo vai falando, vai pontuando, e assim a gente vai construindo esses conhecimentos coletivamente. A professora Sandra quer pontuar alguma coisa, prof? Não, só me dizer que está sendo muito grata a participação, né? Estou muito grata pela participação de todos vocês, pelo envolvimento e pelos aprendizados. Tragam mais relatos de como a cartilha e o curso têm transformado a vida de vocês. Para nós é muito importante, tá? Um bom descanso para todas. Estudem, descansem também, né? E aí, próxima quinta-feira, a gente se encontra aqui, nesse mesmo espaço. Uma boa noite, gente. E Marcos? Boa noite. Boa noite. Boa Então, noite. obrigada Boa também. noite a todos. Boa noite. E aí, o Noite.